Pauta da sessão ordinária da Câmara Municipal, dia 17/4/2023. Como está em número legal, declaro aberto o trabalho dessa sessão. Peço 1 minuto de silêncio ao falecimento do senhor Cláudio Elber. E também o Zic. Peço ao secretário fazer a leitura do termo da ata eletrônica 1001/2023. Termo da ata eletrônica 1001 de 2023, segundo período, primeira sessão legislativa ordinária e 16ª legislatura. Lista de presença. Mesa diretora, André Vilalva Leal, presidente, Rafael Abner Severino, vice-presidente, Luiz Henrique Ranus, primeira secretária, e Valmir Aparecido Siviero, segundo secretário. Demais vereadores presentes, Cleives Bertoletti Devec, João Paulo Melchior Elbel, Gilberto Luiz Mossato, Milton Zampieri e Odilon Campos Silveira Filho. Expediente. O termo da ata anterior, número 1000, foi aprovada por 9 votos. Pequeno expediente não teve, grande expediente não teve. Na ordem do dia, os autógrafos número 78 de 2023, 79 de 2023, aos projetos de lei de iniciativa do Legislativo 2 de 2023 e 4 de 2023 foram aprovados por 8 votos. Na explicação pessoal, fez uso da palavra para as considerações finais dos vereadores inscritos, Odilon Campos Silveira Filho e Luiz Henrique Ranussi. Em seguida, o presidente fez suas considerações finais e nada mais a tratar. Em nome de Deus, declarou encerrados os trabalhos da sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária às 19 horas e solicitou a assistente administrativa Marlene Martins para lavar o presente termo de ata, que, ali discutido e aprovado, será devidamente assinado pelos vereadores. Está em discussão o termo da ata anterior 1001/2023. Como ninguém quer discutir, passo para a votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se levante. Está aprovado por 9 votos. Expediente recebido do Executivo Municipal, ofício número 62/2023, encaminhando essa Casa de Leis do projeto de lei 009/2023. Prefeitura Municipal de Santa Amélia, Paraná, 10 de abril de 2023, ofício 62 de 2023. Excelentíssimo presidente, servimos do presidente para encaminhar esta Casa de Leis o projeto de lei 9/2023, para ser analisado com a seguinte súmula. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração do orçamento do município de Santa Amélia, Paraná, para o exercício financeiro do ano de 2024 e da outras providências. Atenciosamente, Antônio Carlos Tamás, prefeito municipal, Vossa Excelência André Vilalva Leal, presidente da Câmara Municipal de Santa Amélia, Paraná. Proposições apresentadas pelo Executivo Municipal. Projeto de lei número 09/2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração do orçamento do município de Santa Amélia, Paraná, para o exercício financeiro do ano 2024 e da outras providências, mais sua justificativa. Prefeitura Municipal de Santa Amélia, Paraná, projeto de lei 9 de 28 de março de 2023. Prefeito Municipal de Santa Amélia do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo ordenamento jurídico, submete à apreciação da Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Súmula. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração do orçamento do município de Santa Amélia, Paraná, para o exercício financeiro de 2024 e da outras providências. Artigo 1º. Esta lei estabelece as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento programa do município de Santa Amélia relativo ao exercício financeiro de 2024. Artigo 2º. A proposta orçamentária será elaborada em consonância com as disposições constantes da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo seu valor fixado em reais, com base na previsão da Receita. Primeiro, fornecida pelos órgãos competentes contra as transferências legais da União e do Estado. Segundo, projetada no concernente a tributos e outras receitas arrecadadas diretamente pelo município, com base em projeções a serem realizadas, considerando-se os efeitos das alterações na legislação, variação do índice de preço ao consumidor amplo IPCA,
crescimento econômico ou qualquer outro fator relevante, e serão acompanhadas do demonstrativo de evolução dos últimos 3 anos da projeção para os 2 anos seguintes e da metodologia de cálculos e premissas utilizadas. Parágrafo 1º. Não será admitida reestimativa de receita ou despesa por parte do Poder Legislativo, salvo erro ou omissão de ordem técnica ou ilegal. Parágrafo 2º. As operações de crédito previstas não poderão superar o valor das despesas de capital constantes na proposta orçamentária, inciso 3º do artigo 167 da Constituição Federal. Artigo 3º. O montante da despesa fixada acrescido da reserva de contingência não será superior aos da receita estimada. Artigo 4º. A reserva de contingência não será inferior a 1% do total da receita corrente prevista e se destinará ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Artigo 5º. A manutenção de atividades incluídas dentro da competência do município, bem como a conservação e recuperação de equipamentos e obras já existentes, terão prioridade sobre as ações de expansão de novas obras. Artigo 6º. A conclusão de projetos em fase de execução pelo município terão preferência sobre os novos projetos, salvo eficaz demonstração de extrema necessidade. Artigo 7º. Não poderão ser fixadas despesas sem que sejam definidas as fontes de recursos. Artigo 8º. Na fixação da despesa deverão ser observados os seguintes limites mínimos e máximos. Primeiro, as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino não serão inferiores a 25% da receita restante de impostos, incluídas as transferências oriundas de imposto consoante disposto do artigo 212 da Constituição Federal. Segundo, as despesas com saúde não serão inferiores ao percentual de 15% de arrecadação dos impostos, conforme definido na Emenda Constitucional 29 de 13 de setembro de 2000. Terceiro, as despesas com o pessoal do Poder Executivo Municipal, incluindo a remuneração dos agentes políticos, inativos e pensionistas e os encargos patronais, não poderão exceder a 54% da receita corrente líquida, devendo-se considerar as vedações do parágrafo 1 do artigo 22 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, quando a despesa do pessoal exceder a 95% do limite acima estabelecido. Quarto, o valor com as despesas com o pessoal do Legislativo Municipal, inclusive a remuneração dos agentes políticos, encargos patronais e proventos da inatividade de pensões não será superior a 6% da receita corrente líquida, se outro limite inferior não lhe for aplicável nos termos da Emenda Constitucional número 25, de 14 de fevereiro de 2000, devendo-se considerar as vedações do parágrafo 1 do artigo 22 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, quando a despesa com o pessoal exceder a 95% do limite acima estabelecido. Quinto, o orçamento do Legislativo Municipal deverá ser elaborado considerando-se as limitações da Emenda Constitucional número 25, de 14 de fevereiro de 2000. Artigo 9º. Os recursos ordinários do Tesouro Municipal somente serão programados para a realização de despesas de capital após atendidas as despesas com o pessoal e encargos sociais, serviço da dívida e outras despesas de custeio administrativo e operacional. Artigo 10º. Além da observância das prioridades e metas fixadas nessa lei, a lei orçamentária e seus créditos adicionais somente incluirão projetos novos se estiver adequadamente contemplados os projetos em andamento, salvo se existente recurso especificamente assegurado para a execução daqueles. Parágrafo único. O Poder Executivo encaminhará ao Legislativo Municipal até a data do envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias relativo aos projetos em andamento, informando o percentual de execução e o custo total, bem como os relatórios relativos aos instrumentos da programação financeira do exercício. Artigo 11. As despesas com ações de expansão corresponderão às prioridades específicas indicadas nos anexos integrantes da lei e à disponibilidade de recurso. Artigo 12. Na lei orçamentária, a discriminação das despesas far-se-á por órgão e unidade orçamentária de acordo com a classificação funcional programática, desdobrada por categoria econômica, grupo de natureza e elemento de despesa, sendo que o contorno por subelemento de despesa será efetuado no ato da realização do empenho nos termos da legislação vigente. Parágrafo 1º. A lei orçamentária incluirá os seguintes demonstrativos. Primeiro, da receita. Segundo, da natureza das despesas. Terceiro, do programa de trabalho por órgãos e unidades. Quarto, dos outros previstos em lei. Parágrafo 2º. A lei orçamentária poderá conter autorização e a abertura de créditos adicionais e a realização de operações de crédito por antecipação de receita, consoante o disposto do parágrafo 9º do artigo 165 da Constituição Federal. Parágrafo 3º. A lei orçamentária fixará limite para abertura de crédito adicional suplementar, o qual não poderá ultrapassar a 20% das despesas fixadas. Parágrafo 4º. Ficam excluídos do referido limite as alterações realizadas por excesso de arrecadação de fonte vinculada e por superávit financeiro de fonte vinculada e apurada em balança anterior ao remanejamento em consonância com a Lei Federal 4.320, 17 de março de 64. Artigo 13º. As emendas apresentadas pelo Poder Legislativo que propõem alteração da proposta orçamentária encaminhada pelo Poder Executivo, bem como dos projetos de lei relativos a créditos adicionais a que se refere o artigo 166 da Constituição Federal,
serão apresentados na forma e no nível de detalhamento estabelecidos para a elaboração da lei orçamentária. Artigo 14º. São nulas as emendas apresentadas à proposta orçamentária. Primeiro, que não sejam compatíveis com a lei. Segundo, que não indiquem os recursos necessários de valor equivalente à despesa criada, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas aquelas relativas às dotações de pessoal e seus encargos, e ao serviço da dívida. Artigo 15º. O prefeito enviará à Câmara Municipal, no prazo consignado em lei complementar federal, a proposta de orçamento anual do município para o exercício seguinte. Parágrafo 1º. O não cumprimento do disposto no caput deste artigo implicará em crime de responsabilidade do chefe do Executivo, desde que haja previsão nesse sentido em lei editada pela União. Parágrafo 2º. O prefeito poderá enviar a mensagem à Câmara para propor a modificação do projeto de lei orçamentária, enquanto não iniciada a votação da parte que desejar alterar. Parágrafo 3º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas pelo Legislativo no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade desse percentual será destinada às ações de serviços públicos de saúde. Parágrafo 4º. A execução do montante destinado às ações de serviços públicos de saúde previsto no parágrafo 3º, inclusive o custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 198 da Constituição da República, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Parágrafo 5º. Sob a pena de responsabilidade obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o parágrafo 3º deste artigo, em montante correspondente a 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para execução equitativa da programação definidos por lei complementar, prevista no parágrafo 9º do artigo 165 da Constituição da República. Parágrafo 6º. As programações orçamentárias previstas no parágrafo 3º deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. Parágrafo 7º. Na elaboração do projeto de lei orçamentária, deverá o chefe do Poder Executivo criar dotação orçamentária para acomodar o percentual referido no parágrafo 3º deste artigo, para que, durante a votação da mesma ou no decorrer do exercício financeiro, possa o Legislativo, por meio de alteração no projeto ou aprovação da respectiva lei, dar destinação ao respectivo valor na forma como deliberada. Parágrafo 8º. Se o Poder Legislativo não definir a forma como se utilizar do recurso previsto no parágrafo 3º por ocasião da discussão do projeto de lei orçamentária, poderá fazê-lo ao longo da execução orçamentária, por meio da respectiva lei, desde que até o último dia do mês de junho do exercício financeiro em vigor. Parágrafo 9º. No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho de despesa que se integre à programação na forma do parágrafo 3º deste artigo, serão adotadas as seguintes medidas. Primeiro, até 60 dias após a publicação da lei orçamentária ou da respectiva lei dispondo sobre a destinação do recurso, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo a justificativa do impedimento. Segundo, até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 1º, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação, cujo impedimento será insuperável. Parágrafo 3º. Até o dia 30 de outubro, ou até 30 dias após o previsto no inciso 2º, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação, cujo impedimento seja insuperável. Quarto, se até 30 de novembro ou até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 3º, a Câmara Municipal não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo, nos termos previstos da lei orçamentária. Parágrafo 10. Após o prazo previsto no inciso 4º, parágrafo 9º, as programações orçamentárias previstas no parágrafo 3º não serão de execução obrigatória, nos casos dos impedimentos justificados na notificação prevista no inciso 1º do parágrafo 9º. Parágrafo 11. Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira previsto no parágrafo 3º deste artigo, até o limite de 0,6% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Parágrafo 12. Se for verificado que a estimativa de receita e despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado, fica estabelecido na lei de diretriz orçamentária o montante previsto no parágrafo 3º deste artigo. Poderá ser reduzido até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. Parágrafo 3º. Considera-se equitativa a execução dos programas de caráter obrigatório que atendam à legislação igualitária e impessoal as emendas apresentadas e aprovadas pelo Legislativo, independente da autoria. Artigo 16. Poderão ser apresentadas emendas relacionadas com a correção de erros ou omissões, ou relacionadas aos dispositivos do texto do projeto de lei. Artigo 17. A existência de meta ou prioridade constante nos anexos dessa lei implica na obrigatoriedade da inclusão da própria programação da proposta de orçamentária. Parágrafo 1º. Em caso de manifestação contrária em sede de audiência pública ou de fato superveniente que torne inviável a execução da meta ou prioridade, poderá o chefe do Executivo
deixar de executá-la de forma justificada e mediante cumprimento, entre outras porventura existentes das exigências do parágrafo seguinte. Parágrafo 2º. Na hipótese da não execução da meta ou prioridade na forma prevista deste artigo, deverá o Poder Executivo publicar a respectiva justificativa no Diário Oficial e enviá-la ao Legislativo até o final do exercício em execução. Artigo 18. É vedada a inclusão na lei orçamentária, bem como em suas alterações, de dotações para custear despesas de clubes, associação de servidores e outras entidades congêneres, ressalvadas aquelas de título de subvenção sociais, contribuições e auxílio destinados às entidades privadas sem fins lucrativos, desde que formalmente regularizados e que preencham os requisitos da Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, e sua respectiva regulamentação municipal. Artigo 19. É vedada a inclusão na lei orçamentária, bem como em suas alterações de dotações a título de subvenções sociais, contribuições e auxílios para entidades públicas federais, estaduais e municipais, ressalvada a hipótese de parceria, cooperação ou convênio, autorizado mediante lei específica. Artigo 20. A concessão de auxílios para as pessoas físicas obedecerão preferencialmente os critérios estabelecidos pelos programas sociais, que originam os recursos a serem aplicados, e no caso de recursos próprios do município, será precedida de realização de prévio levantamento cadastral, objetivando a caracterização e comprovação do estado de necessidade dos beneficiados. Parágrafo 1º. Serão consideradas como carentes as pessoas cuja renda per capita não ultrapasse na média a meio salário mínimo por membro que compõe a família. Parágrafo 2º. Independerá de comprovação de renda a concessão de auxílios em caso de situação de emergência ou calamidade pública, assim decretados pela Secretaria de Assistência Social e o chefe do Executivo Municipal. Artigo 21. A proposta orçamentária do Poder Legislativo Municipal, por exercício de 2024, deverá ser encaminhada ao Executivo Municipal para fins de incorporação à proposta geral do município, até a data de 31 de julho de 2023. Parágrafo único. Os recursos correspondentes da dotação orçamentária destinada ao Poder Legislativo ser-lhe-ão repassados pelo Poder Executivo impreterivelmente até o dia 20 de cada mês. Artigo 22. A proposta orçamentária do município para o exercício de 2024 deverá ser encaminhada para a apreciação do Legislativo até 31 de agosto de 2023. Parágrafo único. A proposta orçamentária deverá ter a estrutura de codificação de suas receitas e despesas de acordo com a padronização estabelecida pela Secretaria de Tesouro Nacional. Artigo 23. Se o projeto de lei do orçamento de 2024 não for sancionado pelo Executivo até o dia 31 de dezembro de 2023, a programação dele constante poderá ser executada, enquanto a respectiva lei não for sancionada, até o limite mensal de 1/12 do total da cada dotação na forma do estabelecido na proposta remetida à Câmara Municipal. Artigo 24. A execução orçamentária será efetuada mediante a princípio da responsabilidade da gestão fiscal, através de ações planejadas e transparentes que previnam riscos e corrijam desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultado entre receitas e despesas, e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, seguridade social e outras dívidas consolidadas, operações de crédito, inclusive por antecipação da receita e inscrição em restos a pagar. Normas estas constantes da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo 1º. As medidas que impliquem na renúncia da receita representada pela concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo, que leve à redução discriminada de tributos ou contribuições, devem ser encaminhadas, acompanhadas de estimativa do impacto orçamentário no exercício que se inicia nos dois subsequentes. Parágrafo 2º. A concessão do benefício fiscal de que trata o parágrafo anterior ser condicionada à consideração na estimativa de receita, do não comprometimento das metas fiscais de resultado, e no caso em comprometimento, a concessão condiciona ao acompanhamento de medidas compensatórias que propiciam o aumento da receita. Parágrafo 3º. Essas normas não se aplicam nos casos de cancelamento de débitos de valor inferior ao custo operacional de cobrança. Parágrafo 4º. O cancelamento de débitos fiscais escritos ou não em dívida ativa, levados ou não à execução fiscal, somente será realizado mediante autorização do Poder Legislativo por lei específica acompanhada de demonstrativo de sua viabilidade. Parágrafo 5º. Os tributos lançados não arrecadados escritos em dívida ativa cujos custos para a cobrança sejam superiores ao crédito tributário poderão ser cancelados mediante autorização de lei, não se constituindo como renúncia de receita, para efeito do disposto no artigo 14, parágrafo 3º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo 6º. A concessão de parcelamento e ou benefício de qualquer natureza a contribuir sem débito com a Fazenda Pública Municipal somente será possível mediante decreto do Executivo. Em qualquer dos casos, não poderá atingir redução do valor lançado para cada tributo, sob pena de constituir renúncia de receita. Parágrafo 7º. O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira somente entrará em vigor após a adoção das medidas de compensação, e se for o caso. Artigo 25. Se no final de cada bimestre for verificada a ocorrência de desequilíbrio entre a receita e despesa que possa comprometer a situação financeira do município,
O Executivo e o Legislativo Municipal promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios estabelecidos na legislação vigente dessa lei, dando-se assim o equilíbrio entre receita e despesa para fins de alínea A do inciso 1º do artigo 4º da Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000. Parágrafo único. Eventualmente ocorrendo a situação prevista neste artigo e havendo omissão do Poder Legislativo quanto aos limites de despesa, o Poder Executivo tomará as medidas necessárias à efetivação dos cortes quanto às transferências de recurso financeiro ao Legislativo, limitando-os no máximo até a mesma proporção da contenção estabelecida do Executivo Municipal, consoante o estabelecido no parágrafo 3º do artigo 9º da Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000. Artigo 26. Ocorrendo a necessidade de se efetuar contestação de despesa, contenção de despesa, para o restabelecimento do equilíbrio financeiro, os cortes serão aplicados na seguinte ordem. Primeiro, novos investimentos a serem realizados com recursos ordinários do Tesouro Municipal. Segundo, investimento e execução à conta de recursos ordinários sustentados por fonte de recurso específica, cujo cronograma de liberação não esteja sendo cumprido. Terceiro, despesa de manutenção de atividades não essenciais desenvolvida com recursos ordinários. Quarto, outras despesas a critério do Executivo Municipal até se atingir o equilíbrio entre receitas e despesas. Artigo 27. Não será objeto de limitação as despesas relativas, primeiro, às obrigações constitucionais ligadas ao município. Segundo, ao pagamento de serviço da dívida pública, fundada, inclusive parcelamento de débitos. Terceiro, despesas fixas com pessoal e encargos sociais, enquanto o município se mantiver no patamar de 95% do limite máximo para a realização de dispêndios com pessoal, constante no artigo 20 da Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000. Quarto, despesas vinculadas a uma determinada fonte de recursos, cujos recursos já estejam segurados ou o respectivo cronograma de ingresso esteja sendo normalmente executado. Artigo 28. Fica autorizados o Poder Executivo e o Poder Legislativo, respeitadas as limitações legais no que se concerne à realização de despesas com o pessoal. Primeiro, conceder pagamentos de gratificações adicionais e ou hora extras, de acordo com o estabelecido no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Segundo, proceder à criação de novos cargos e ou abrir novas vagas de servidores na medida que forem surgindo as necessidades. Terceiro, proceder à nomeação de servidores na medida das necessidades no limite das vagas criadas pela legislação própria. Quarto, proceder à concessão dos reajustes e aumentos de vencimentos nos limites das disponibilidades financeiras do município de acordo com as normas legais específicas. Quinto, proceder à readequação do plano de carga e salário dos servidores públicos municipais. Artigo 29. Para corrigir distorções ou defasagens salariais, os vencimentos e vantagens fixas dos servidores públicos municipais serão registrados na mesma época do reajuste salário mínimo fixado pelo governo federal. Vou repetir, vereador Edilon. Para corrigir distorções ou defasagens salariais, os salários e vantagens fixas dos servidores públicos municipais serão reajustados na mesma época do reajuste do salário mínimo fixado pelo governo federal. Artigo 30. Ocorrendo a superação do patamar de 95% do limite aplicável ao município para as despesas do profissional, serão aplicadas ao Poder Executivo e Legislativo as vedações constantes do parágrafo único, inciso 1 a 5º, do artigo 22 da Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000. Parágrafo 1º. No exercício financeiro de 2024, a realização do serviço extraordinário contra despesas com pessoal houver extrapolado seu limite legal de comprometimento, exceto no caso do artigo 57, parágrafo 6º, inciso 2º da Constituição Federal, somente poderá ocorrer quando destinado ao atendimento de relevantes interesses públicos, que sejam situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade. Parágrafo 2º. O equilíbrio das despesas com o pessoal no caso de verificação de excesso do limite fixado em lei será administrado, tendo em vista os critérios legais que estabelecem regras e prioridades de forma a evitar o corte de pessoal que somente ocorrerá depois de esgotados os outros mecanismos. Parágrafo 3º. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas do com pessoal, caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000, artigo 19 e 20. Primeiro, eliminação de despesas com hora extra. Segundo, eliminação de vantagem concedida a servidores. Terceiro, exoneração de servidores ocupantes de cargo de comissão. Quarto, demissão de servidores emitidos em caráter temporário. Quinto, demissão de servidores estáveis. Artigo 31. O disposto no parágrafo 1º do artigo 18 da Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000 aplica-se exclusivamente para fins de cálculo de limite de despesa total com pessoal, independente de legalidade ou validade dos contratos. Parágrafo único. Não se considera como substituição dos servidores empregados públicos, para efeito no caput deste artigo, os contratos de terceirização relativos à execução direta de atividades que simultaneamente. Primeiro, sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem a área de competência legal do órgão. Segundo, não seja inerente à categoria funcional abrangente por plano de cargos de pessoal do órgão, salvo expressa disposição legal ao contrário, ou qualquer quando se tratar de cargo ou categoria extinto total ou parcial. Artigo 32. Para efeito do disposto do artigo 42, Lei Complementar 101 de 4/2000,
Primeiro, considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do contrato administrativo ou instrumento congênere. Segundo, no caso de despesa relativa à prestação de serviços já existentes destinada à manutenção da administração pública, considera como compromissada apenas as prestações cujo pagamento deva ser verificado no exercício financeiro, observado o cronograma pactuado. Artigo 33. Os poderes deverão elaborar e publicar até 30 dias após a publicação da lei orçamentária cronograma de execução mensal de desembolso, nos termos do artigo 8º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 34. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos da Constituição Federal, a incluir na lei orçamentária autorização para, primeiro, realizar operações de crédito por antecipação de receita, nos termos da legislação vigente. Segundo, realizar operações de crédito tem o limite estabelecido pela legislação vigente. Terceiro, transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, nos termos do inciso 6º do artigo 167 da Constituição Federal. Quarto, proceder remanejamento de dotação de orçamento de um para outro elemento de despesa ou de uma fonte para outra de recurso dentro do mesmo projeto ou atividade que tal remanejamento seja computado para fins do limite autorizado na lei orçamentária, o qual não ultrapassará a 20%. Artigo 35. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos do artigo 62 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a custear despesas de competência e outras esferas de governo no concernente à segurança pública e incentivo ao emprego, mediante prévio firmamento de convênio ou instrumento congênere. Artigo 36. No decorrer do exercício do Executivo, fará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, a publicação do relatório a que se refere o parágrafo 3º do artigo 165 da Constituição Federal, nos moldes do previsto do artigo 52 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, respeitados os padrões estabelecidos no artigo 4º, no parágrafo 4º do artigo 55 da mesma lei. Artigo 37. O relatório de gestão fiscal, obedecendo os preceitos do artigo 54, parágrafo 4º do artigo 55, da linha B, inciso 2º, do artigo 63, todos da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, serão divulgados em até 30 dias após o encerramento do semestre. Artigo 38. O projeto de lei orçamentária demonstrará a estimativa da margem da expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado por exercício financeiro 2024, em valores correntes, destacando-se pelo menos aquela relativa aos gastos com pessoal e encargos sociais. Artigo 39. O controle de custos da execução do orçamento será efetuado a nível de unidade orçamentária com desdobramento nos projetos e atividades cuja execução esteja a ela subordinados. Artigo 40. As receitas e despesas de saúde, educação e assistência social, bem como as entidades mencionadas nesta lei, serão estimadas e programadas de acordo com as dotações previstas na proposta orçamentária. Parágrafo 1º. O projeto de lei orçamentária para o ano de 2024 contemplará, dentre as outras dotações, crédito para dar atendimento descrito no caput desse artigo, com previsão dos recursos para sua cobertura, nos termos da Lei 4.320, de 17 de março de 64. Parágrafo 2º. Atenderá também metas e prioridades objetivando continuidade ao consórcio intermunicipal de saúde, SISNOP, ou qualquer outro consórcio ou sistema combinado que mostrar satisfatório aos interesses da municipalidade, consignando dotação orçamentária a tal finalidade. Artigo 41. O Poder Executivo poderá, mediante as normas legais específicas, primeiro, firmar convênios com outras esferas do governo para desenvolver programas na área de educação, cultura, esporte, saúde, assistência social, agricultura, obras e urbanismo, segurança pública, justiça e cidadania, entre outras. Segundo, terceirizar serviço público na área de transporte escolar, limpeza pública e coleta de lixo, conservação e manutenção de vias públicas, urbanização e outros que, segundo critérios de necessidade ou viabilidade, for recomendável. Terceiro, instituir taxas pelo uso e ocupação por terceiro do solo urbano de domínio público e o respectivo espaço aéreo, notadamente redes de eletrificação através de posteamento e ou dutos subterrâneos. Artigo 42. O Poder Executivo deverá dar continuidade aos programas já implantados na área de educação, saúde, assistência social, cultura, esporte e outros, firmados através de convênio e outros meios legais, desde que estejam previstos na lei orçamentária no exercício ou mediante autorização legislativa para abertura de crédito adicional especial. Artigo 43. O Poder Executivo, até o mês de dezembro do exercício financeiro de 2024, tomará as providências necessárias para que seja procedida a cobrança da dívida ativa. Artigo 44. Os projetos, metas e prioridades definidos nessa lei serão compatibilizados com os do plano plurianual. Artigo 45. Durante a execução orçamentária de 2024, o Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos ou atividades no orçamento das unidades gestores no plano plurianual, na forma do crédito especial, desde que se enquadre na prioridades para o exercício constante no anexo 2 desta lei e alterações posteriores. Artigo 46. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Santa Amélia, 28 de março de 2023, Antônio Carlos Tomás, prefeito municipal.
Justificativa. Está sendo enviado para a apreciação desse Poder Legislativo o projeto de Lei 9/2023, referente à diretriz orçamentária para o exercício 2024, sendo seu conteúdo e texto estabelecido pelo artigo 165 da Constituição Federal de 1988, que dispõe no parágrafo 2º que a LDO compreenderá prioridades e metas da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientações para a elaboração da lei orçamentária anual, disposições sobre alterações na legislação tributária e de pessoal. Com a entrada em vigor da Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, ampliou-se o conteúdo do texto da LDO, tornando-a elemento de planejamento para a realização de receitas e o controle de despesas públicas, com o objetivo de alcançar e manter o equilíbrio fiscal. A proposta da LDO para a elaboração do orçamento de 2024, que ora apresentamos, está adequada aos termos de toda a legislação vigente, em especial a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000. A LDO está integrada a um processo que começa com o Plano Plurianual, PPA, e segue com a Lei Orçamentária Anual, a LOA, de acordo com os requisitos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Neste contexto, a atual estrutura da LDO permite sua utilização como instrumento de gestão das finanças públicas, sendo veículo de informação sobre a origem de receitas e destinação de recursos públicos, a serem avaliados pelo Legislativo Municipal. Sem mais para o momento, aproveito para renovar votos de apreço e consideração. Santa Amélia, 10 de abril de 2023, Antônio Carlos Tamanho, Prefeito Municipal. Esse expediente recebido diverso. Expediente recebido da senhora Ivani Policarpo em agradecimento. Santa Amélia, 17 de abril de 2023. Prezados edis, ainda consternados pelo falecimento de minha mãe, Nadir Bueno Policarpo, venho através desta, em nome de toda a minha família, externar nossos agradecimentos pela honrosa homenagem explícita na moção de pesar encaminhada pelo ofício 15 de 2023. Por coincidência, a maioria dos senhores e senhora, membros dessa Casa de Leis, tiveram a oportunidade de, em momentos não únicos, conviver com a cidadã Nadir Bueno Policarpo, o que tornou possível extrair as virtudes e valores que fizeram diferencial da vivência desta querida pessoa pela terra e em nosso município. As famílias Bueno e Policarpo enlutadas renovam votos de gratidão e apreço a todos os vereadores que nesse gesto singelo nos confortaram e demonstraram fidedignidade, valorização e carinho pelos munícipes. Não imagino quão valorosa e significativa foi a ação executada por vossas senhorias. Gratidão para sempre. Que Deus derrame infinitas bênçãos sobre cada um de vocês e suas famílias. Atenciosamente, Ivani Policarpo. Proposições apresentadas por vereadores. Projeto de Lei 005/2023, que dispõe sobre a instalação de detectores de metais em estabelecimento de ensino e da outras providências, mais sua justificativa. Câmara Municipal de Santa Amélia, Paraná. Projeto de Lei de Iniciativa do Legislativo 5/2023. Súmula. Dispôs sobre a instalação de detectores de metais em estabelecimento de ensino e da outras providências. A Câmara Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica determinada a instalação de detectores de metais nos acessos a todos os estabelecimentos de ensino da rede pública municipal de Santa Amélia, Paraná. Parágrafo único. O ingresso de toda e qualquer pessoa em estabelecimento de ensino da rede pública municipal, sem exceção, está condicionado à passagem por uma inspeção visual de seus pertences, quando identificado alguma irregularidade ou autuado pelos responsáveis pelo estabelecimento de ensino. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementares se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santa Amélia, 17 de abril de 2023, Luiz Henrique Ranus, vereador. Justificativa. Esse projeto tem por finalidade a instalação de detectores de metais em todas as instituições de ensino da rede pública municipal de Santa Amélia, Paraná. A instalação dos detectores de metais contribuirá para a segurança dos alunos e também dos servidores dessas instituições, pois vai restringir a probabilidade de ingresso de objetos que sirvam para o possível cometimento de atos infracionais.
Investir na segurança das escolas é uma necessidade urgente, visto os recentes acontecimentos divulgados nas redes sociais, e compete ao poder público não medir esforços para garantir a segurança dos alunos e docentes, para que possam frequentar suas escolas de forma tranquila no ambiente propício à aprendizagem. Sala das sessões da Câmara Municipal de Santa Amélia, Paraná, 17 de abril de 2023. Luiz Henrique Ranucci, vereador. Indicação 04/2023, de autoria do vereador Luiz Henrique Ranucci, que indica o Executivo Municipal a necessidade de suspender as aulas na rede pública no dia 20 de abril de 2023, em decorrências de relatos de ameaças direcionadas às escolas nesta data. Câmara Municipal de Santa Amélia, Paraná, indicação 4/23. Ementa. Indica o Executivo Municipal a necessidade de suspender as aulas da rede pública municipal no dia 20 de abril de 2023, em decorrência de relatos de ameaça direcionadas às escolas nesta data. Teor da indicação. Senhor Presidente, o vereador que o presidente subscreve em conformidade com o texto regimental vigente nesta casa e após ouvir o plenário, indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de promover a suspensão das aulas da rede pública municipal no dia 20 de abril de 2023, devido aos terríveis fatos já ocorridos e as supostas ameaças para a data do dia 20 de abril, que marca o aniversário de 24 anos do massacre de Columbine nos Estados Unidos, e se propaga na internet um ataque em grande escala nesta data. Sendo assim, visando a proteção de nossos alunos e funcionários, peço que seja suspensa as aulas do referido dia e que as mesmas sejam repostas em determinado momento futuro. É a indicação. Santa Amélia, 14 de abril de 2023, Luiz Henrique Ranucci, vereador. Proposições apresentadas pela Câmara Municipal. Moção de pesar à família Sagantini Duque, de autoria dos vereadores da Câmara Municipal. Moção de pesar. Esta egrégia, casa de leis, através dos presentes vereadores que a subscrevem através desta, após ouvido plenário, manifestar sua solidariedade em encaminhar a presente moção de pesar à família Segantini Duque, pelo falecimento da senhora Luísa Segantini Duque, ocorrido no dia 14 de abril de 2023. É, pois, justa a homenagem póstuma desta casa, representante dos munícipes, a uma moradora antiga do nosso município, de conduta exemplar, humilde, que está a merecer a saudade dos filhos, noras, genros, netos, bisnetos, parentes e amigos a que ela dedicou sua vida. Nossas sinceras condolências a seus familiares, no qual compartilhamos o mais profundo pesar, desejando que a paz, o consolo e a força da fé reine no meio de todos, rogando a Deus para que a senhora Luzia Segantini Duque descanse em paz. Considerando o infausto passamento, requeremos na forma regimental que consta ato nossos trabalhos desta noite, nossos votos de profundo pesar, dando ciência à família lutada, Santa Amélia, 14 de abril de 2023, Câmara de Vereadores. Moção de pesar à família Alba, de autoria de vereadores da Câmara Municipal. Moção de pesar. Esta egrégia casa de leis, através dos presentes vereadores que a subscrevem através desta, após ouvido o plenário, manifestar sua solidariedade em encaminhar a presente moção de pesar à família Elbi, pelo falecimento do senhor Cláudio Elbi, ocorrido dia 15 de abril de 2023. O senhor Cláudio Elbi é pai da professora Cláudia Elbi, do Colégio Estadual Carlinhos Gomes Santo. Sua esposa, a senhora Dalva de Souza Elbi, também foi professora da Escola Francisco da Silva Leal. Atualmente, hoje, estava morando na cidade de Bandeirantes. É, pois, justa a homenagem posta dessa casa, representando os munícipes, a um morador antigo do nosso município, de conduta exemplar, humilde e trabalhador, que está a merecer a saudade da esposa, noras, filhos, netos, parentes e amigos, a que ele dedicou sua vida. Nossas sinceras condolências a seus familiares, no qual compartilhamos o mais profundo pesar. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reine no meio de todos, rogando a Deus para que o senhor Cláudio Elbi descanse em paz. Considerando o infausto passamento, requeremos na forma regimental que consta ato nossos trabalhos dessa noite, nossos votos de profundo pesar, dando ciência à família enlutada, Santa Amélia, 17 de abril de 2023, Câmara de Vereadores.
aqui, né? Não, tá aqui. Não, tá aqui. Peço ao secretário fazer a leitura desse requerimento. Câmara Municipal de Santa Amélia, Paraná, ao excelentíssimo presidente André Vilalva Leal. Sirvo do presente para apresentar o presente requerimento de urgência simples, conforme previsto no caput do artigo 143 do Regimento Interno, referente ao projeto de lei iniciativa do Legislativo 5/2023, com a seguinte súmula: dispõe sobre a instalação de detectores de metais em estabelecimento de ensino e da outras providências. Requeiro, portanto, ao senhor presidente, nos termos do artigo 121, parágrafo 3º, inciso 7º do Regimento Interno, que submeta ao plenário meu pedido no sentido de que o projeto de lei em epígrafe passe a tramitar em regime de urgência simples. Tal pedido se faz em virtude dos graves acontecimentos ocorridos no nosso país e supostas ameaças que fluem diariamente nas redes sociais. Na oportunidade, reitero meus votos de elevada estima e distinta consideração. Câmara Municipal de Santa Amélia, Paraná, 17 de abril de 2023, Luiz Henrique Ranus, vereador. Pequeno expediente. Tem que votar? Pequeno expediente. Palavra franca aos vereadores que desejarem falar. Peço a palavra. Passa a palavra ao vereador Luiz Henrique Ranus. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos acompanha, eu queria falar só sobre a minha indicação, pedindo a suspensão das aulas do dia 20. E por que disso? Até uma mãe conversando comigo, a própria filha dela está com receio, porque está se propagando nas redes sociais um grande ataque em massa no dia 20. Nós já tivemos a oportunidade de ver pela mídia, né, pela televisão, que isso está ocorrendo e não é mentira, não é uma fake news. Que isso é realidade e nós temos que, nossa obrigação é, no mínimo, tentar amenizar a situação. Se no dia 20 há uma possível ameaça, então eu vejo com bons olhos que se seja suspensa essas aulas. Nós vemos aí alguns municípios até na nossa redondeza, Cílio Pavão, eles suspenderam as aulas por uma semana, para se adaptarem, colocando grades, colocando câmeras de segurança, colocando vigilante armado, enfim, estão se adaptando a uma realidade. Essa realidade é no nosso Brasil e ela não é uma mentira. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu fiz essa indicação para que seja suspensa então essas aulas no dia 20, mais para frente aí, no momento adequado, reponha essas aulas sem problema nenhum. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né? A gente pode aí pedir aí que fique esse dia sem aula e se reponha no outro dia específico. Essa é a minha indicação, esse é o pedido que eu tenho para fazer essa Câmara de Vereadores, que vá para o prefeito, que vá para a Secretaria de Educação, que se realmente não suspenda essas aulas. É melhor prevenir do que remediar. Depois que acontecer, não adianta chorar as pitangas, não adianta chorar o ocorrido. É só, presidente. Grande expediente. Para os oradores inscritos a usarem da palavra. Como não tem ninguém, intervalo regimental de 10 minutos.